Hoje é quarta. Boa tarde, boa tarde. Hoje é quarta-feira, acabei de me perder no tempo, não lembrava mais que dia era, mas hoje é quarta-feira. Estamos aqui para uma conversa, mais uma vez, especial. Bem-vindos todos, bem-vindos. O tema de hoje é forte, é impactante. Já vi que Cláudia Carleto já está entre nós. E eu vou explicar um pouquinho quem é Cláudia, para quem não conhece. Tenho muito orgulho de recebê-la hoje aqui. A Cláudia é jornalista formada pela Casper Libero, pós-graduada em marketing político pela ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, a melhor do Brasil. Atualmente ela é mestranda na pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. Ela teve um monte de cargos e trabalhos nesse meio tempo. Hoje em dia, ela fez parte da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de São Paulo. E hoje em dia, desde o final do ano passado, ela é secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Um assunto super importante para a gente discutir aqui, direitos humanos e cidadania. O momento está fervendo, né? Deixa eu chamar a nossa convidada, Cláudia. Aguardando. Oi, Maria. Oi, todo mundo que já entrou aqui. Oi, Cláudia! oi. Tudo bem bom, com você? Joyce? Tudo, querida. Muito obrigada, viu, por abrir esse espaço. Estou muito contente de estar aqui com você. Nós que estamos, Cláudia, o assunto que a gente vai falar é extremamente relevante. Eu acho a sua carreira muito bacana, tudo isso, as pessoas com quem você trabalhou com a Mara Gabrilli também, né? Que eu sou admiradora dela. E eu te conheci ao vivo já? Ai, Joyce, eu acho que talvez ao vivo não, mas a gente já teve muita oportunidade de conversar quando eu trabalhava com a Mara. Aliás, ainda sou muito, ligada à Mara. Ligada. Ela é meu exemplo de político, eu acho ela uma pessoa incrível, faz um trabalho em direitos humanos sensacional. É nela que eu me espelho, né? Então, temos vários outros políticos, até o nosso prefeito, mas a Mara, como mulher, me representa bastante. Que bom, que bom. A Morgana, que trabalha comigo, me ajuda aqui a fazer as lives, ela falou para mim, não, porque o Instagram da Cláudia é muito legal, ela é super engajada, ela defende isso, defende aquilo. Eu falei, seja muito bem-vinda, Cláudia. Ai, linda, obrigada. É disso que a gente gosta, tá? Cláudia, como é que você foi parar nesse lado de direitos humanos dentro da política? Como foi esse caminho? Como você percebeu que, por exemplo, as mulheres precisavam de você como uma representante no governo? Olha, eu comecei esse trabalho com direitos humanos com a Mara, né? A Mara sempre na defesa da pessoa com deficiência, mas a gente ali, para e passo do trabalho dela, a gente vê que quando a gente apoia e dá dignidade a uma pessoa com deficiência, a gente está apoiando o idoso, está apoiando uma mulher gestante, a gente está apoiando pessoas mais vulneráveis. Então, me apaixonei profundamente por isso. Eu sempre gostei de fazer política, né? Desde criança, porque eu acho assim, o pessoal hoje tem esse nojinho, fala, a gente não gosta de política, mas a política é por onde a gente consegue fazer a transformação possível na vida das pessoas. Então, eu vejo a Mara uma pessoa batalhadora e que conseguiu fazer a transformação que o Brasil precisa. Hoje ela é uma das representantes do país na ONU, numa comissão que nunca teve um brasileiro. Então, com dedicação, com esforço, com trabalho sério, a gente consegue fazer um trabalho incrível. Então, foi assim que eu me aproximei de direitos humanos. Aqui da secretaria, quando eu fui secretária especialmente das mulheres, tem uma pasta aqui na prefeitura que versa sobre esse tema, eu fui secretária por 1 ano, e aí eu conheci toda a rede de enfrentamento e fiquei muito mais próxima do tema da violência contra a mulher, que eu acho que deve ser uma pauta que a gente deve falar aqui hoje, dados os últimos acontecimentos que muito nos chocaram a todas. Mas faz 1 ano que eu estou como secretária de Direitos Humanos e aí, então, eu tive acesso a todo o arsenal, a toda a política que é feita para os mais vulneráveis na cidade. E é realmente encantador, Joyce, o trabalho que é feito pela prefeitura, o trabalho das entidades, da sociedade civil, de tanta gente engajada para apoiar imigrante e refugiado. Temos trabalhos belíssimos, pessoa idosa, população em situação de rua.
Realmente, assim, São Paulo é uma cidade de muitos desafios, mas é tão impressionante a gente ver que quando um desafio é posto, como a gente consegue, quando você está fazendo coisa do bem, como você arregimenta pessoas para colaborar nesse sentido. Então é muito gratificante, fico muito feliz que a Morgana está vendo aí o trabalho pelo Instagram, porque olha, estamos rodando. Que bom, que bom. Bom, é claro que a gente vai querer falar de violência da mulher, que é o assunto do dia, né? Com esse, com esse estupro culposo lá em Santa Catarina, a gente vai tocar nesse assunto, mas eu vou querer falar também dos refugiados, vou querer falar de vários assuntos. Vamos lá. De forma bem simples, assim, nas suas palavras, qual é a função da Secretaria em relação a toda essa população de rua, refugiados, mulheres em situação de risco? Aqui, a Secretaria de Direitos Humanos, a gente trabalha com a garantia de direitos. Todo mundo fala, mas o que é isso? Porque você tem assistência social que faz um trabalho muito claro, né? Que é prestar assistência para quem precisa. Aqui a gente faz garantia de direitos. E o que é isso? A gente chegar para o cidadão, na sua especificidade, e contar para ele quais são os direitos que ele tem. Então, o que ele pode procurar? Por exemplo, no caso de um refugiado, a gente tem o Centro de Referência e Apoio ao Imigrante, que é o CRAI. Em São Paulo, a gente tem mais de 300 mil imigrantes na cidade. Então, eles procuram o CRAI para saber quais são os serviços que eu posso acessar. Meu filho pode ir para a escola? Eu tenho direito a acessar o serviço de saúde? Como que eu faço para ter minha regularização migratória se, por exemplo, eu quiser votar na eleição? Então, assim, são uma série de informações que os centros de referência prestam para o cidadão. E por isso que a Secretaria chama Direitos Humanos e Cidadania, porque a gente dá cidadania para as pessoas. Então, eu dei o exemplo do CRAI, mas a gente, por exemplo, tem o Centro de Cidadania de Promoção de Igualdade Racial, que aí a gente também vai falar de promoção de direitos, de enfrentamento ao racismo, né? A gente fala das diversas etnias que a gente tem, porque a gente tem a população negra, mas a gente tem os povos indígenas, a gente tem povos ciganos. Eu fui num acampamento de povo cigano aqui em São Paulo, Joyce. Então, Nossa, que é assim, como é diverso... Existe, né? A gente acha que só existe em filme. Não, existe. Eles são organizados. Eu fui lá num dia que estava tendo uma ação da saúde, eles estavam lá sendo vacinados, passando no médico, enfim. Aí tem o Centro de Cidadania de Promoção de Igualdade Racial, mas a gente tem o Centro de Cidadania de Promoção também dos Direitos da População LGBTI. Então, o que fazem esses centros? Fortalecimento dessa população, encaminhamento também para as áreas de direito. Primeiro, eu acho, né, Cláudia, reconhecimento, né, da existência deles, né? Você precisa ver como é bonito, assim, quando você chega. A gente inaugurou agora o centro aqui na Zona Oeste, que chama Cláudio Wonder, que é em homenagem a essa mulher trans. Sim, eu lembro dela. Então, você chega lá, quando você vê aquele monte de mulher trans que chega num lugar e elas se sentem acolhidas, elas se sentem pertencentes. Então, essa eu acho que é a primeira condição, que é a condição do pertencimento. Então, a gente faz aqui é fortalecer esses laços e dizer para a população que sim, elas pertencem a São Paulo, elas pertencem à sociedade onde elas vivem, e a gente está aqui para acolher, porque a humanidade é isso, né? A gente tem que se fortalecer enquanto seres humanos. Exatamente. Cláudia, qual dessas minorias dá mais trabalho para a Secretaria? Qual requer mais atenção? Ai, boa pergunta, porque a gente se debruça com tanto cuidado, mas eu posso dizer assim, por exemplo, agora que a gente está, né, vivendo essa situação pandêmica, a população que a gente mais se debruçou esforços foi a população em situação de rua, por conta da alta vulnerabilidade, no momento que todo mundo podia ficar em casa, ou que pôde ficar em casa. Eles não tinham casa. Eles não tinham casa, e a gente ficou muito preocupado com essa população. Abrimos, né, aí foi assistência, abriu equipamentos de acolhimento noturno, instalamos banheiros, 7 pontos de banheiros aqui no centro da capital. A gente distribuiu marmita, né, porque no momento em que essas pessoas vivem do que os restaurantes doam, do que as entidades doam, no momento que fechou a cidade, eles começaram a passar fome. Então, esse é um dos programas que eu considero assim, um dos mais bonitos. A gente fez o Rede Cozinha Cidadã. Já distribuímos mais de 1.300.000 marmitas aqui na cidade de São Paulo para a população em situação de rua, em 14 pontos diferentes.
Fizemos até uma ação de doação também de ração para os cachorros, porque essa população tem cachorro, tem gato, tem seu pet que vive com eles. Você precisa ver a alegria. Quantas vezes a gente não viu uma pessoa em situação de rua que dividiu a marmita da comida com o cachorro? Então, junto, distribuição de água, distribuição de pet. O pessoal da saúde fez um trabalho maravilhoso com o consultório na rua, dando toda assistência para essa população. Então, a gente realmente... Eu acho que São Paulo deu um banho, né, Cláudia? Eu diria, viu, Joyce? Eu diria que a gente conseguiu fazer, numa cidade dessa proporção, né? Porque ter 12 milhões de habitantes morando num lugar é praticamente impensável para qualquer cidadão do mundo, né, Joyce? Você sabe, as cidades não têm essa proporção, esse tamanho. São Paulo fica atrás da Cidade do México e mais 2 cidades, né? É a 4ª maior cidade do mundo. E esses desafios realmente nos impulsionaram a criar soluções também inovadoras. Ainda bem que a gente conseguiu, mesmo que um pouquinho, não deu para cuidar muito de tudo, mas eu acho que a gente se esforçou bastante para ser o exemplo aí em várias frentes. Com certeza. E o que está acontecendo no Brasil, em São Paulo? Não posso dizer no mundo, porque não é verdade, eu não posso dizer daqui, que tem tanta notícia de violência contra a mulher, parece que isso só aumenta. Eu te pergunto, de fato isso só aumenta ou é agora que as mulheres estão começando a denunciar? Olha, são as duas coisas. A gente viveu um período muito grande de subnotificação, né? As mulheres têm medo de denunciar. Bom, dá para ver porque tem medo, né? Dá para ver. Exatamente. E o que aconteceu, que está em todos os jornais, todas as notícias, de que está todo mundo, né, estupefacto, é reflexo disso. Os nossos equipamentos de enfrentamento à violência fazem um trabalho tão importante de fortalecimento das mulheres e de uma mulher que sofreu violência para que ela consiga fortalecer uma outra que está passando violência, porque isso é muito difícil. Porque essas mulheres, elas olham e falam, eu vou ser discriminada, ninguém vai acreditar em mim. Porque E é verdade, né? Gente, eu fiquei tão de queixo caído, Joyce, porque eu falo, olha como a gente acha que melhorou um pouquinho, né? E aí a gente retrocede, mas esse retrocesso ainda assim, eu sou uma pessoa muito positiva. Olha assim, que bom que está todo mundo olhando, que está todo mundo realmente podendo ver e tendo acesso de que absurdo ainda acontece no Brasil num caso como esse. Né, de entender que a mulher ela pode estar com a roupa que ela quiser, do jeito que ela quiser, onde ela quiser. Isso não dá cartão verde para ninguém fazer nada. Na hora H, se ela fala não, não, parou lá. E não tem, ela chegou até lá. Ela chegou até lá, ela pode chegar onde ela quiser. Se ela não quiser fazer o ato sexual, ela não quer. E se alguém forçar, é estupro. E não existe estupro culposo, não. Isso daí é a novidade do momento. Que loucura. Tem um perfil especial, Cláudia, de mulheres que acabam sendo vítimas de violência doméstica? Mulheres que engolem mais, que são mais fechadas, ou isso não tem nada a ver? Olha, Joyce, eu vou te falar que, infelizmente, a violência contra a mulher é a situação mais democrática que existe. A mulher apanha... Onde não deveria ser, né? Ela apanha em qualquer lugar, ela apanha em qualquer classe social e, em alguns motivos, ela apanha sem nenhum motivo. Então, são ciclos de violência que a gente chama, eles se estabelecem numa relação ruim, né, com essa pessoa que às vezes é um companheiro, pode ser o marido, o convivente. Na verdade, na maioria das vezes, o amor que essa mulher escolheu para ela. E aí que fica tão difícil romper com esse ciclo, porque ela sempre acha que ela vai conseguir resgatar, que esse homem é pai dos filhos dela, tem um vínculo afetivo que é mais difícil de ser rompido do que com uma agressão física, né? Então ele volta a agredir e agredir de novo. Então não tem um modo como essa mulher se comporta, não está na prerrogativa dela, está na prerrogativa de um machismo estrutural que existe na nossa sociedade. Além desse machismo, tem a ver também com as questões do homem, especificamente, não do homem generalizado, mas daquele homem, alguma coisa dele, ou você acha que isso é machismo generalizado? Eu posso fazer isso porque eu sou homem e ela é mulher?
Tem bastante disso, Joyce. É o machismo. Eu vou te dar assim, dados do dia comum, né? Eu fui criada no interior, meus pais, minha família toda é do interior. Então a gente sempre teve, ai, minha filha, quando você vai casar, querida? E ter filhos? Existe uma questão de composição familiar muito forte. Então, tanto a mulher foi talhada desde criancinha a ser aquela mulher para casar e ter filhos, quanto o homem foi talhado para ser aquele que cuida da família, que provê a família. Embutido um pouco nisso, se pesa um pouco mais a mão, vem, essa família te pertence, homem, né? Então ele se sente pertencedor daquela mulher. Aquela mulher, ela é extensão da casa dele e dos filhos dele. Então, por que ele não pode bater? Se ele bate nos filhos, ele bate na mulher. É uma questão que a gente precisa mudar e precisa mudar na escola, e precisa mudar dentro de casa, e precisa mudar nessa conversa que a gente está fazendo aqui. Mas, assim, de quem está ouvindo com a gente, conversar isso com seus filhos. Fala, gente, vamos desconstruir e vamos reconstruir uma nova história no qual o menino e a menina têm os mesmos direitos dentro de casa e os mesmos deveres. Que o menino vai lavar louça, que a menina vai brincar de carrinho. Vamos desconstruir o que é papel de menino e papel de menino, porque lá na frente nós vamos ser seres humanos enfrentando os mesmos desafios, que é jornada de trabalho, que é cuidar da casa, que é cuidar, se tiver filho, dos filhos, se não que seja do seu cachorrinho, mas assim, de ter o entendimento da divisão das tarefas e que essa divisão de gênero, ela não pode ser uma prerrogativa de domínio de um sobre o outro, entendeu? Tipo, da gente ser igual porque nós nascemos iguais mesmo. Você acha que nas escolas da prefeitura vocês já estão conseguindo alertar para essa questão? Olha, já sim. Assim, a prefeitura tem feito um trabalho incrível. Eu, quando eu estive à frente da Secretaria aqui adjunta de Política para as Mulheres, a gente fez conversas com a Secretaria da Educação, a gente descobriu que já existem capítulos dentro dos livros que falam sobre isso que eu falei agora, menino e menina, vamos desconstruir essa história, nós somos iguais desde criança. E aí a gente também continua um trabalho junto com a educação, a gente tem um ônibus Lilás, que é a nossa unidade móvel, que a gente faz sensibilização. Não é nem azul nem rosa, né? É lilás, que é a cor do feminismo. E aí a gente vai nos céus e é demais. Tipo, antes da pandemia, você vê aquela molecada e os meninos, né, vindo perguntar, tia, então quer dizer, olha, hoje eu aprendi uma coisa, que ela é igual a mim, eu sou igual a ela, eu tenho que respeitar as minhas amiguinhas. Então, nossa, ver isso acontecer demais. E a prefeitura, eu acho que assim, com a questão da Secretaria de Política para as Mulheres, com os nossos equipamentos de enfrentamento à violência, São Paulo tem a rede mais robusta de enfrentamento à violência contra a mulher do país. Então, assim, o fortalecimento dessas agendas que a gente chama de agenda afirmativa, né? Agenda afirmativa não é um nomezão feio aí que o povo usa, mas é o que a gente faz quando a gente vê que há desigualdade por conta de alguma vulnerabilidade, a gente cria oportunidade igual. Então, a Prefeitura de São Paulo tem uma agenda afirmativa para a equidade de gênero, como poucas vezes eu vi acontecer. Bom, ainda bem, né? Muito orgulho para a gente. Você acha que tem algum fator que ajuda a potencializar a violência feminina dentro de casa? Sei lá, eu acho que às vezes tem droga e álcool, né? Mas a mulher que trabalha e dá mais certo que o homem, quais são os fatores? São milhões. São milhões de fatores. Às vezes não tem muito que leva. É lógico, vamos falar assim, sob pressão, o uso de álcool, o uso de drogas, ele acaba potencializando, né? A gente vê, tem até estudos que mostram, e aí não vou falar só de uso de álcool e droga, mas estou falando de situações de pressão, situações fora do comum, por exemplo, em pós-guerra, né? Existem estudos que mostram que em pós-guerra você tem um aumento da violência contra a mulher. Infelizmente é um acontecimento que eu não vou chamar de natural, mas que acontece, né? E o uso de álcool e droga no momento de pressão também, obviamente, pode potencializar a violência. A gente sabe que não só da violência contra a mulher, em vários tipos de violência. Sim. E tem um outro fator que também é fundamental, que eu acho que é importante a gente pontuar, que é o porte de arma, né? É um assunto que está em voga, que todo mundo fala, e o porte de arma, né? A pessoa armada, ela é uma potencial violadora de direitos, ela é uma potencial assassina, até uma frase pesada, mas é isso. A gente sabe que uma pessoa com uma arma em casa, num momento de nervoso, pode chegar a uma atitude extrema. Pode chegar a uma atitude extrema. Então,
usar menos armas letais, ajuda para uma cidade não, para uma sociedade de paz. Então, assim, tem um conceito muito legal, que é quando a gente fala das sociedades de paz, né? Para a gente conseguir chegar lá, a gente tem que ter menos armamento, tem que ter mais diálogo, tem que ter mais respeito, né? Tem que ter todas essas palavrinhas que juntas vão construir um cenário bem mais pacificador, que é para onde a gente tem que caminhar, né, Joyce? Concordo totalmente. Como que as medidas contra a violência da mulher foram estruturadas na sua secretaria? Olha, Como quando elas eu cheguei funcionam? aqui, quando eu cheguei aqui, assim, a gente já tem equipamentos de enfrentamento à violência, são centros de referência da mulher, né? A gente tem centros de referência e tem centros de cidadania, porque uma coisa é muito atrelada à outra. Quando a gente tira uma mulher da situação de violência, a gente vê o quanto ela precisa ser empoderada, até para conseguir uma posição no mercado de trabalho, para se empoderar, para se sentir uma mulher de novo, reconstruir os caquinhos daquela história. Então, o que a gente faz? Essa mulher, ela vem nos nossos centros, ela é acolhida por uma assistente social ou uma psicóloga que ouve, entende a situação de violência, e a gente trabalha muito em conjunto com o sistema de justiça. Então, a gente encaminha essa mulher, seja para a defensoria, se é o caso que ela precisa da guarda de uma criança, de uma medida protetiva, se ela precisa de alguma coisa de defesa jurídica, ou para a delegacia da defesa, se no caso ela está passando por uma situação de violência e precisa de um boletim de ocorrência. Tem o Ministério Público, que atua também muito parceiramente conosco. Tudo isso funciona, Cláudia? Funciona. Eu vou te falar uma coisa, e por Joyce. Que as mulheres falam Funciona. que quando elas chegam para pedir ajuda, elas se sentem constrangidas, se sentem vítimas de bullying, elas já chegam fragilizadas e aí elas são ainda... mais revitimizadas, né? Que é o Sim. termo que a gente usa. Por isso que precisa, esses nossos equipamentos são tão importantes, porque lá tem mulheres que são treinadas, e a gente faz treinamento, viu, Joyce? A gente faz treinamento com a Guarda Civil Metropolitana, a gente faz treinamento com outras secretarias, a gente faz treinamento em todos os lugares, por exemplo, no atendimento dos Descomplicas, a gente faz vários treinamentos para a gente poder falar disso, porque acontece. Esse final de semana mesmo, eu fui visitar o Centro de Cidadania de Parelheiros. A coordenadora veio me dizer, olha, a gente está com um problema numa delegacia de defesa da mulher, que a delegada não conseguia dar o suporte necessário para uma mulher que estava passando por uma situação de violência. A delegada mulher não conseguia? Pois é. Quem então, vai assim, conseguir? Pois é. Então, é que são pessoas e pessoas, não dá para julgar parte pelo todo. O sistema funciona. A rede de enfrentamento à violência contra a mulher, composta por nós, prefeitura, mais o sistema de justiça, mais os coletivos feministas, mais a sociedade civil. Funciona? Funciona, Joyce. É assim, impressionante. Eu estava conversando ontem ainda com a nossa coordenadora de política para as mulheres. Ela falou, Cláudia, passei o final de semana inteiro no telefone com a GCM, porque a gente estava fazendo o resgate de 3 crianças de uma mãe que foi vítima de violência. As crianças ficaram com a avó distribuiu as crianças. E aí elas passaram o final de semana inteiro junto com a GCM, buscando em outra cidade, para buscar essas crianças para deixar junto com a mãe dentro de um dos nossos acolhimentos sigilosos da prefeitura que a gente também oferta. Então, é isso que você chama de tratamento, atendimento humanizado? Ou é outra coisa? O atendimento humanizado é a gente conseguir escutar desprovido de qualquer preconceito. Ouvir a história daquela mulher e respeitar a história que ela passou. E que não é julgar, que é o que as mulheres relatam às vezes. Poxa, eu fui falar da minha situação e o povo olhou e falou, mas com esse decote, você vem falar que você foi, mas com esse decote não dá para... sem despida de julgamento. A mulher, ela pode usar a roupa que ela quiser, no comprimento que ela quiser, da maneira como ela se achar bonita, se achar gostosa, não tem problema. É o jeito como ela se sente. As pessoas podem... É um direito dela, né? O que as pessoas não podem é julgá-la por conta disso, né? Que é o que a gente mais faz, que é o pré-julgamento. A gente não sabe quem é essa pessoa, né? E julgá-la pela maneira como ela se comporta, pela maneira ou pela roupa que ela usa. E é isso que a gente desconstrói. Quando a gente fala em reconstrução de uma sociedade com direitos iguais, com equidade de gênero, a gente está falando de tudo isso. A gente está falando, vamos deixar para trás aquela historinha que a gente conheceu quando a gente era criança, de que menina faz isso. Vamos nos respeitar, vamos nos ajudar, né? Então, é um pouco isso. E aí as mulheres se sentindo mais confortáveis, elas vão contando.
E a gente chega em situações de violência que a gente nunca imaginou, né? E que, no fundo, elas acabam contando. Teve um outro caso, Joyce, eu gosto muito de contar causa. É bom para a gente entender. Que eu acho que as pessoas entendem. No Centro de Cidadania de Capela de Socorro, uma mulher foi lá e falou: eu estou me sentindo muito sozinha, eu queria vir aqui participar das oficinas, eu acho que era oficina de crochê, eu não me lembro direito, uma das oficinas. Então ela estava lá fazendo bordado, porque eles trabalham muito com a construção do bordado e você ir juntando as histórias. Contando história, né? Exato. E aí ela começou, e ouvindo as mulheres bordando e contando suas histórias, ela começou a se emocionar e chamou a assistente social. Aí a assistente social levou ela para uma sala e aí ela teve coragem de contar a situação que ela passava dentro de casa. Porque mais do que ser difícil você falar que está passando por uma situação de violência, tem a vergonha que essa mulher mesmo tem de estar passando por aquela situação e achar, e é muito normal, né? Não pode ser, aliás, não pode, é comum, mas não pode ser normal. Ela achar que, na verdade, ela passa por aquela condição porque, de alguma maneira, ela construiu aquela história para ela. Então, não, mulheres, vocês não construíram uma história na qual vocês apanham, na qual vocês são constrangidas. Você não construiu essa história para você. Alguém está te contando essa história e você está acreditando que ela é sua. Então, poxa, esse trabalho articulado é que é bem bacana. Esse alguém está te contando essa história que você falou, né? São muitos os homens que fazem isso, Cláudia? Muitos, muitos, muitos. Você falou em todas as classes. Joyce, tem assim, olha, o que eu já ouvi, e aí eu vou te contar, você vai reconhecer, né? Algumas coisas assim, tipo, mas você gordinha assim, ninguém vai te querer. Se não sou eu te querer, quem vai querer você? Não, mas depois desse tempo todo junto, você nem tá mais tão bonita. Não, você já foi bonita, agora você não tá mais tão bonita assim. Quem que vai... esse jeitinho de você ir diminuindo a autoestima da mulher. Sutil, né? Muito sutil. Muito, e parece muito que tudo bem, né? Parece que é... Parece que é... E não é. Poxa, por que ele tá diminuindo a autoestima daquela mulher dessa maneira, falando que ela não é boa o suficiente? E aí começa... aí para as coisas um pouco mais pesadas, né? Que é aquele homem que fala, mas essa comida é horrível. Você cozinhou, você só faz isso o dia inteiro, faz essa comida horrorosa, não vou comer. Se não sou eu, hein, que estou casado com você, quem que vai comer essa comida ruim? E aí a coisa vai se intensificando até um dia que ele... Nossa, isso acontece muito, Cláudia. Muito! Demais! Demais, demais. O que a gente faz quando começa a acontecer isso? O que a mulher tem que fazer? Primeiro, eu acho, para ela conseguir identificar, eu sempre acho que é muito bom você ter um aconselhamento profissional, né? Até para a gente entender direitinho qual que é o par e passo, né? Para também não ter uma descompensação. E segundo, é se fortalecer mesmo. É dizer, nossa, você acha isso? Mas olha, eu vou te dizer que eu posso sim. Eu sou bem suficiente para conseguir um marido melhor que você. Na verdade, olha, você que está ganhando comigo, não sou eu com você, não. Mas aí, nesse ponto, ela se arrisca a levar uma chapuletada, né? Mas aí a gente vai para a Delegacia de Defesa da Mulher. Sim, aí a gente põe um boletim de ocorrência nesse homem. Agressão, nunca. Nunca, nunca. Batida nem se ela pedir. Agressão não pode. Tem outras maneiras de se dar bem. Exato, exato. Cláudia, tem outras causas, né, que a gente falou que a Secretaria apoia. E vamos falar um pouquinho de refugiados, porque uma vez eu peguei um taxista, né? E aí eu moro perto do centro, e lá na Amaral Gurgel tem bastante refugiados. Ele falou, essa gente aí, imagina. Aí eu falei, imagina o quê? Não, imagina, estou atrapalhando. Eu falei, mas eles não têm para onde ir. Você queria que o Brasil fizesse o quê? Qual é a sua ideia? Não, mas aqui eles atrapalham, aqui eles tiram emprego de outras pessoas, eles disputam vagas de empregos. Eu falei, não, eles não disputam, mas tem essa lenda. Tem, é uma pena, porque assim, eu acho que o Brasil é um país muito acolhedor, apesar da gente poder agora momentaneamente, tá meio assim, mas
Você vê, a gente tem uma lei internacional de refúgio que é muito importante. A gente tem histórias de apátridas que conseguiram ser brasileiros, histórias comoventes. É tão bonito quando você vê a gente poder abrir os braços para quem precisa, porque é isso que a gente faz quando a gente está acolhendo um refugiado. Né? Você imagina sair da sua casa, deixar tudo para trás, seja numa situação de guerra, seja numa situação de vulnerabilidade, numa situação de que você não consegue colocar, você não consegue ter comida na sua mesa por conta da questão econômica local, e você vem buscar refúgio e apoio num outro país que você considera mais próspero. Então a gente deveria ter orgulho de ter refugiados aqui em São Paulo, de imaginar que São Paulo é essa cidade próspera, que acolhe quem precisa. Né? Então é isso um pouco que a gente faz, que a gente tenta fazer. É lógico que as dificuldades são imensas. O mercado de trabalho, a gente também vive num país em desenvolvimento, a gente não tem assim vaga de emprego para todo mundo, muito menos para quem está chegando, fala uma outra língua. A barreira da língua é muito difícil para os imigrantes, que é uma barreira que a gente também trabalha arduamente para derrubar. Mas eu sinto, assim, dos depoimentos que a gente tem é que os migrantes e refugiados se sentem acolhidos. A gente tem equipamentos, e aí tem o nosso da prefeitura, mas a gente tem outras instituições, como, por exemplo, a Missão Paz, que eu fui visitar na outra semana. Eles têm a Casa do Imigrante, aquela Casa do Imigrante no final dos anos 30 ali, no final da Segunda Guerra, para poder acolher as pessoas que estavam vindo para o Brasil buscar asilo, buscar refúgio, e que funciona até hoje acolhendo imigrantes. As histórias são muito comoventes, são histórias muito, muito sofridas, né? Não são histórias fáceis, nem histórias simples. Então, assim, a gente fica triste porque quem tem uma fala, um espaço, né, uma fala como essa, do tipo, o que eles vieram fazer aqui, é porque não consegue enxergar a dor do outro, né? Vive a dor dentro de casa, não tenho nenhuma dúvida, porque todo mundo tem problemas. Tem a sua, né? Tem a mas sua. Essa é a tal da empatia, né? Que é um nome tão na moda e que Exatamente. Pouco praticado, né? Exatamente. De olhar e falar, poxa, o que será que essa pessoa que está na rua precisa hoje? O que eu faria se eu tivesse... O que eu queria que fizessem se eu estivesse nesse lugar? Exatamente. É um pouco do que todo mundo fala da população em situação de rua. Né? Todo mundo fala, poxa, vamos usar o termo que não é o correto, tem mendigo na minha porta, eu não gosto, eu não quero. Mas assim, eu olho para aquela pessoa e falo, meu Deus, né? Você imagina se fosse eu acordar de manhã e não ter uma escova de dente para escovar, não tive onde dormir. E aí é uma frase que eles usam muito, um jargão, que é uma porta para fechar, para dormir à noite. Ai, que bonito. Eles não estão na calçada por uma escolha bonita de vida, entendeu? Acordei hoje, quero morar e quero ficar na rua porque não tenho para onde ir. Atrás de todos esses rostinhos tem uma vida muito dolorida, tem uma história muito difícil. Assim, faz parte do poder público ajudar e estender a mão quando a gente fala do estado de bem-estar social, né? Tão em desuso, né, Joyce? Mas que a gente resgata, que é o estado de bem-estar social, que é estender a mão para essa pessoa que mais precisa no momento que ela mais precisa. O poder público é aquele que tem o dever de dar a mão para soerguer essa pessoa quando ela está caída, para ela começar a andar e então caminhar com as próprias pernas. Se a gente puder fazer isso, se eu puder fazer isso todos os dias, eu vou fazer com o maior orgulho, porque é o que me motiva todos os dias de acordar e vir aqui para essa secretaria. Muito legal. Bom, a gente não poderia jamais chegar ao fim da nossa conversa sem falar no tema do momento, o tema mais polêmico, e porque dá até medo que isso seja um precedente para outras situações semelhantes em relação às mulheres, né? Sobre esse caso da Mariana Ferrer. É Ferrer que fala ou Ferrer, hein? Acho que é Ferrer, pelo que eu ouvi. Ferrer, que foi muito discutido nessa semana, quando o acusado de estupro em Santa Catarina recebeu uma sentença jamais vista de estupro culposo. Você acha que essa sentença pode abrir brechas para outros casos? Eu acho que não. Eu acho que não. Aliás, eu tenho que acreditar que de maneira alguma, porque não é possível a gente abrir precedente com julgamento em primeira instância de uma aberração jurídica. Né? Então, eu começo achando que legalmente isso já é inviável. E segundo, que eu acho, até pela comoção, e graças a Deus que agora a gente tem uma sociedade que vai assim, olha e fala que absurdo que é isso,
Se a gente for pensar 80, 50 anos atrás, ninguém falaria desse assunto. Eu jogaria pedras, né? Com certeza. Então, está todo mundo absurdado com o que aconteceu, vai respaldar para que essa decisão seja revista. Ela precisa ser revista pelo bem e pela dignidade de todas as mulheres. Isso não existe. Da população em geral, né? Claro. Não é possível. Né? Não quero nem... Acabei de ver, né? Também acabei de receber uma notícia de que um jornalista foi demitido por conta de uma declaração que as pessoas realmente escorregam na ideia de que, mas ela estava numa festa. Se ela estava numa festa, o que ela estava procurando? Eu vou dizer, Joyce, o que ela procurava. Diversão, ela procurava fazer amigos, ela procurava até um amor, mas ela não procurou um estupro numa noite que ela saiu para fazer amigos e para dar risada. Cláudia, a gente deixou de falar de algum tema que você acha relevante a gente alertar aqui ou discutir? Joyce, eu acho que a gente falou bastante coisa. Queria falar para que as mulheres que queiram conhecer um pouco mais sobre o trabalho, a gente tem várias informações aqui no site da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Os nossos equipamentos estão dispersos por toda a cidade. A gente tem equipamento de mulher em todos os bairros, numa distribuição nos locais bem vulneráveis. Tem a Casa da Mulher Brasileira, que eu acabei não falando, mas que é um equipamento inaugurado em novembro do ano passado, fica aqui na região central e que acolhe, tem toda essa rede de enfrentamento no mesmo espaço, para que não tenha revitimização do tipo, você tem que andar agora 3 quilômetros para ir na delegacia, 5 quilômetros para ir na defensoria. Está todo mundo no mesmo equipamento, é o equipamento referência no Estado. Então, mulheres, procurem a Casa da Mulher Brasileira, procurem os seus direitos, se empoderem, né? Vamos usar uma palavra que eu gosto muito, que é se empoderar, se valorizar, se fortalecer. Se valorizar. Né? Se valorizar. Não achar que é normal a violência, não achar que é normal o desmerecimento de quem a gente é só porque nós somos mulheres, é por uma questão de gênero, sim, que às vezes a gente ganha menos, a gente trabalha mais. Durante a pandemia, as mulheres fizeram jornada quádrupla, tripla. Nós somos guerreiras. A gente precisa, eu acho que, aflorar um pouco esse nosso lado guerreiro que existe em nós e fazer valer os nossos direitos. Dizer que a prefeitura dá suporte para tudo isso. Para além dos nossos equipamentos, nesse momento de pandemia, a gente criou um canal do 156, que eu acho importante falar. A gente fez a capacitação de atendentes do 156 para atender mulheres em situação de violência. Violência da mulher é 156? A violência, existe um telefone que é o da Nacional, que é 180. 180 é o telefone que já é divulgado há muito tempo, foi uma vitória dos coletivos femininos, né? E é um número que também funciona. Agora, como São Paulo é muito grande, quando você liga no 156, você está mais perto. Então, a atendente, ela já está capacitada. E o que ela vai falar? Se ela ouvir alguma palavra que indique que essa mulher está passando uma situação de violência naquele momento, ela já transfere para a GCM. Se ela percebe que essa mulher precisa contar da sua história, ela transfere para os nossos centros, prioritariamente para a Casa da Mulher Brasileira, onde ela vai ser atendida e orientada. Então, 156 é um canal que é fácil, ninguém vai esquecer. 156, pode ligar, pegar informações. A gente também fez um auxílio hospedagem para mulheres em situação de violência. O prefeito Bruno assinou esse decreto, entendendo a sensibilidade do momento pandêmico. Se essa mulher está passando por uma violência em casa e não tem por como sair por uma questão financeira, é dado um suporte para ela. Sim. Enfim, foi feito um conjunto assim, bem robusto também de ações de enfrentamento à violência durante a pandemia pela Prefeitura de São Paulo, numa ação muito importante, numa ação que eu vou dizer, uma ação humanitária para as pessoas, que é o que a gente faz aqui, né? Eu faço todos os dias na Secretaria de Direitos Humanos e que o prefeito também faz ali na Prefeitura. Nossa, Cláudia, parabéns, Nossa, eu vi que as pessoas aqui gostaram, depois isso vai se multiplicando. Eu queria te agradecer, te dar parabéns pelo seu trabalho, pelo seu engajamento, pelo seu olhar tão focado nessas questões tão necessárias. Eu te agradeço e quem precisar também, procura a gente aqui no Glamurama que a gente encaminha para a equipe da Cláudia. Por favor. Estamos juntos, tá? Obrigada, querida. Muito obrigada pela conversa. Obrigada a você. Manda um abração para o prefeito e tudo de bom para ele. Tá bom, obrigada. Beijo, tchau. Tchau, querida. Obrigada. Conversa ótima.
com a secretária Cláudia Carleto, conversa excelente sobre direitos humanos, cidadania, sobre violência contra a mulher, sobre refugiados, sobre moradores de rua e sobre minorias, enfim. Parabéns, secretária Cláudia, você realmente é especial, dedicada, focada e nos ensinou muito. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui também, um prazer. Até amanhã.